Boa noite, meus queridos. Eu não poderia deixar passar uma data tão importante sem conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, porque eu já estou com saudade. E segundo, porque é uma data que a maioria das vezes, pelo fato dela ser numa quinta-feira, sempre numa quinta-feira, e a gente aproveitava assim, o feriado do Corpus Christi e viajava e ia para a praia, ia para campo, tudo bem. Este ano, o nosso Corpus Christi está sendo completamente diferente. Nós não vamos ter aqueles enfeites que todas as igrejas fazem, principalmente as igrejas do interior, que fazem na rua mesmo, todo aquele tapete, uma arte maravilhosa. Esse ano não vamos ter. Mas a essência nós vamos ter sempre. A essência do que é o valor do Corpus Christi. Por que Corpus Christi? Porque antigamente as nossas missas eram todas em latim. Então, Corpus Christi é uma expressão do latim, que significa o corpo de Cristo. Jesus é tão carinhoso com a gente, ele é tão bom, que ele quis ficar com a gente tendo que partir. Nós já falamos um pouquinho sobre isso no dia que nós falamos sobre a Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, Jesus fez a última ceia, sabendo que ele ia morrer no dia seguinte, mas ele quis ficar com a gente, porque nós todos não somos daqui, nós somos de lá. Então, foi criado pela Igreja Católica, já expliquei também para vocês, é um termo que significa, católico significa universal. O nome de Cristo, a doutrina de Cristo, ela é divulgada no mundo inteiro. Ela está em todos os países. Seja a religião que for, sempre tem o cristianismo. Então, por isso é chamada a Igreja Católica Universal. Então, Jesus, vocês devem lembrar um pouquinho, que eu expliquei sobre sobre as aparições de Jesus, depois dele, primeiro que ele, sabendo que ia partir, ele criou o quê? A Sagrada Eucaristia. Ele fez a última ceia, deixando o pão e o vinho para nós. O que significa isso? Que ele está sempre conosco através da Sagrada Eucaristia. Já expliquei para vocês também que não fica dependendo do fuso horário, né? Todos os lugares católicos sempre existe a Eucaristia. O Deus Cristo está sempre vivo com a gente, sempre vivo, porque ele quis ficar assim, de uma maneira material, não só espiritual. Olha que coisa mais linda. E esses dias agora todos foram assim, as missas que eu assisti na Aparecida, que estão maravilhosas, foi tudo só enfocado no dia de Corpus Christi. Então, nós precisamos pensar um pouquinho, é a maior riqueza que Cristo deixou físico para nós, porque a Sagrada Eucaristia é o pão que eu vou comer e ele vai ficar comigo. Então, nós precisamos pensar um pouquinho na grandiosidade disso. Cristo sempre está com a gente, ele não nos abandona nunca. E este dia era assim, como eu vou dizer para vocês, não era muito levado
consideração assim, né? A gente achava bonito as flores e tudo, mas não sei se nós tínhamos essa noção dessa riqueza que Cristo deixou para nós de uma maneira visível e de uma maneira física, que é o pão e o vinho. A última ceia foi isso que ele deixou. Depois, vocês sabem que nós já explicamos que houve a Sexta-feira Santa, depois o sábado, e domingo ele ressuscita e faz as aparições, que nós também explicamos as aparições. E o que ele faz cada vez que ele aparece depois de ressuscitado? Ele sempre pergunta: o que tendes para comer? E o pão é uma comida universal. Tem todas as, seja o tipo que for de pão, tem sempre o pão em todos os países, em todos os lugares do mundo. Então, olha que coisa mais linda, gente. Jesus ficou de uma maneira que todo mundo pode tê-lo no pão e no vinho. Ele podia ter ficado com uma outra iguaria qualquer, uva, sei lá, mas ele quis ficar. E ele, quando ele estava ressuscitado, que vocês também já falei, que ele permanece 40 dias com os apóstolos, não é? Todas as vezes que ele aparece, ele diz: o que tens para comer, né? E teve aquela pesca milagrosa que tinha o pão e o peixe. Então, e que Jesus, nesse período que ele ficou preparando os apóstolos para ficarem no lugar dele, para serem os primeiros sacerdotes, se foram espalhados pelo mundo todo, o que ele fez primeiro de tudo? Ele pedia sempre o pão. Então, se a gente for pensar, só que ele fez 2 multiplicações, né? Multiplicação do pão, os apóstolos só tinham 5, isso ele não tinha morrido ainda, foi quando ele estava ainda vivo. Ele fez as 2 multiplicações. Uma para o apóstolo tinha só 5 pães e ele preencheu 5.000 pessoas. Foi a primeira grande multiplicação de Cristo. Depois de 8 dias, ele faz a segunda multiplicação. E também dá para comer 4.000 pessoas. Então, é uma coisa que eu gostaria que vocês se aprofundassem um pouquinho mais nessa delicadeza que Jesus fez para nós, para estar sempre presente com a gente. E outro sentido grande que tem o Corpus Christi não é o pão só para nós, é o pão para ser distribuído. Então, é o que Cristo ensina, que nós sempre temos que dividir o pão, aquilo que nós temos, a divisão para o nosso próximo. Eu pretendo continuar de vez em quando fazendo agora um outro vídeo explicando agora o outro tempo que nós estamos. Acabou o tempo pascal, agora nós temos um tempo grande de tempo, chama-se tempo comum. São os evangelhos voltaram ao Antigo Testamento, mas continuam também as cartas dos apóstolos, agora nessa época mais de São Paulo. São Paulo foi bem superior à morte do Cristo, eles apareceram bem depois que Cristo tinha já subido para o céu. Então, eu pretendo fazer de vez em quando a explicação. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho.
A gente tem que agradecer, principalmente agora nesse período que nós estamos passando, tão difícil para tanta gente, e nós sempre temos o pão, né? O pão nosso é um pão bem mais reforçado, né? Então, que cada vez que a gente fosse agora, daqui para frente, comer um pedacinho de pão, a gente lembrasse para quem a gente poderia ajudar, quem a gente poderia ajudar a passar esse período difícil, né? Não só agora, mas sempre na nossa vida, para que todos possam possuir todos os dias o pão que é o próprio Cristo vivo. Muito obrigada e um beijo para todos.